Suíça foi feita para tentar trazer a paz para a Ucrânia e para a Rússia, só que deu errado, não é surpresa para ninguém, foi tudo pro brejo e no final a gente não teve resposta nenhuma e perda de tempo à toa da própria Suíça, né? Porque assim, a gente já sabia que não ia dar certo essa cúpula a partir do momento que começou tendo só os lados dos interesses dos ucranianos. Então assim, você já viu alguma vez na vida algum acordo entre duas pessoas dar certo só com a opinião de uma? Pois é. Obviamente não daria certo, vários países no mundo olharam isso e falaram, gente, isso aí não vai dar certo, vai ser uma perda de tempo e não vou participar, como por exemplo o Brasil, que falou, nunca vi um acordo unilateral. E agora, depois dessa cúpula ser feita, de ter virado esse caos todo, a gente tá vendo que a Ucrânia assumiu que pro próximo acordo vai precisar da Rússia, né? Que não dá pra fazer um acordo sozinha. Coisa, se tivesse assumido há muito tempo atrás, já tinha resolvido muito problema, né? A gente não teria esse longo processo que a gente teve pra no final chegar aonde era o óbvio, que todo mundo sabia que tinha que se chegar. Mas assim, teve um processo muito longo pra isso, a gente vai falar agora sobre esse tema. Começou com a cúpula na Suíça, que a Suíça resolveu mediar como seria a trégua entre a Ucrânia e entre a Rússia, né? Só que assim, de mediadora não fez nada porque só apoiou o lado da Ucrânia. E isso trouxe muito problema, né? Porque um acordo não tem como ter só um lado da pessoa. E além disso, nesse acordo, né, teve um outro fato que tornou impossível que ele desse certo. Pela Ucrânia estar com todos os requisitos, a gente viu que os países olharam para aquilo e falaram, gente, sem futuro não vamos participar e vamos pular fora. E um acordo que não tem mediação de muitos outros países, ou pelo menos um significativo apoio, está fardado ao fracasso. E claramente também outro fato que juntou ali, que empurrou e falou, ficou pior ainda, foi que o Putin, logo alguns dias depois, resolveu fazer uma proposta de paz, né? Só que assim, tanto por lado da Ucrânia quanto por lado da Rússia, a gente tem que admitir isso, estão sendo um pouco exigentes com suas propostas de paz, extremamente ao contrário em ambos os lados. Porque assim, Putin apresentou essa proposta de paz, mas a proposta de paz dele estava escrito os seguintes requisitos. Todos os territórios que já tinham sido tomados pela Rússia durante esse período de guerra voltariam a ser da Rússia, ou seja, Zaporizhzhia e outras 4 regiões seriam da Rússia, que agora, ou pelo menos até hoje, a gente pode dizer que é da Ucrânia. E além disso também a região da Crimeia, que a gente sabe que é uma terra de ninguém, que todo mundo fica naquela dúvida, mas foi da Rússia, foi da Ucrânia, de quem que era aquilo, iria pertencer para a Rússia. E para terminar com chave de ouro, na proposta feita por Putin, estava aí que a Ucrânia não poderia entrar para a OTAN. Ponto-chave de erro, né? Porque assim, a gente está vendo que o trabalho para a Ucrânia entrar para a OTAN tá muito alto, né? E claramente agora piorou a situação, que a gente tá vendo até planos dos Estados Unidos querendo colocar que a Ucrânia entre para a OTAN. E eu acredito que a Ucrânia entrando para a OTAN vai ser como dizer assim, fim de paz, fim de acordo, agora é guerra contínua. Porque assim, se um dos maiores requisitos e um dos maiores problemas para a Rússia foi o fato da Ucrânia querer entrar para a OTAN, por ser um ponto estratégico para os russos e ter uma aliança muito grande com o que a gente pode dizer que é uma linha contrária russa, a gente pode ver que é um problema grande, que os russos não iriam aceitar isso. E a Ucrânia, entrando para a OTAN, pode terminar com vários dos requisitos para que a Rússia e a Ucrânia tenham uma trégua, né? E outro fato também é porque, assim, os requisitos são contrários. Da mesma forma que a própria Rússia pede essas coisas, que os territórios sejam da Rússia e até que a Ucrânia não entre para a OTAN, a Ucrânia quer o contrário, quer que a Rússia financie o que ela destruiu, os territórios continuam sendo da Ucrânia e a Ucrânia entre para a OTAN. Então, resumindo, estamos dando murro em ponta de faca. Muito difícil disso acontecer e um acordo está muito, mas muito distante, né, gente? Porém, a gente viu que terminou a cúpula, foi feito esse caos todo, esse show todo, não deu em nada. O Zelensky fez mais uma de suas falas falando que a Rússia não quer um acordo e que está muito distante de um acordo. E 2 dias depois a gente viu que ele voltou atrás da fala dele e disse que, na verdade, a Rússia pode sim ter um acordo e que eles podem pensar em um possível acordo. Mas, dessa vez, se a Suíça quiser mediar de novo,
vai precisar, gente, de apoio russo, tá? Então, resumindo, tá vendo esse processo gigante? Deu a volta, assim, ao mundo para no final chegar no mesmo lugar. E isso, agora a gente vai ver que talvez a gente possa ver que chegue uma proposta mais plausível de paz se isso acontecer, né? Porque assim, não tem nada afirmando ainda que a Suíça vai fazer outra proposta de paz, que a Suíça já falou, olha, gente, estou aqui para prestar apoio, mas a Suíça pode sim fazer, né? Porque assim, até agora o que tem é a alegação de um dos representantes do Zelensky falando que realmente, se o acordo de paz for vir, o acordo de paz tem que vir junto com a decisão dos russos, porque senão não vai dar certo. E agora, se a Suíça quiser fazer isso ou outro país queira fazer essa mediação, provavelmente pode chegar a um consenso um pouco melhor, né? Porque assim, colocando as cartas na mesa e decidindo o que vai ser jogado é muito mais fácil do que você contar com o que o outro acha e com o que claramente pode ser possível numa guerra, né? Mas assim, coloca nos comentários o que você acha sobre esse conceito aí, gente. E o que a gente tem que lembrar, muito, mas muito importante, não é um problema só a guerra da Ucrânia e da Rússia para esses dois países, é um problema para o mundo inteiro, não é um problema simples, tá? Porque assim, tanto para a parte econômica como produção de grãos que foi afetada na Ucrânia, como também por questões de alianças e questões também de coisas militares que a gente está falando, como propriamente a Ucrânia sendo aí armada por outros países que são membros da OTAN, é uma ameaça muito grande para a Rússia. E a Rússia, como uma espécie de defesa, também foi lá e armou outros territórios que são perto, claramente, de países estratégicos, como claramente Cuba e agora a Coreia do Norte, que a gente viu que teve um acordo muito grande entre a Rússia e entre a Coreia do Norte, e aliás, teve até presente, né? O Kim Jong-un ganhou um carro de luxo de mais de R$1 milhão, né? Mas assim, são acordos. E também a gente está vendo que depois desse acordo, principalmente com a Coreia do Norte, a própria Coreia do Sul está sendo mais armada e outros países como o Japão, que estão ali perto da Coreia do Norte, pelos países que são como os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está fazendo um financiamento muito grande ao redor do mundo para combater os russos. E os russos também estão fazendo um financiamento muito grande para se protegerem. Então, tá uma guerra equivalente entre os dois, né? E agora a gente está vendo também que a Rússia pode ter outra visita em outro país. Então, até agora a Rússia tem, assim, 4 principais países que a gente pode dizer que estão sendo usados de ponto estratégico. Bielorrússia, a própria Coreia do Norte, própria Cuba e o Vietnã, que a gente ainda está na dúvida do que realmente vai acontecer, mas provavelmente Putin pode ir em uma viagem muito rápido para o Vietnã, que pelo menos está previsto até agora para que ele vá em uma viagem ao Vietnã. E aí a gente vai ver que vai ser questionado sobre todas as decisões, acordos e outras coisas, né? Só que assim, é bem arriscado o Putin sair realmente do país, já que ele está colocado como crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, ou seja, ele pode ser preso, né? Então, dependendo do país que ele pisar, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Esse país pode decidir o que ele faz e se ele vai praticamente apoiar as decisões ou não. Mas até agora ele está indo em países que não participam das decisões do Tribunal Penal Internacional. Porque assim, tem país que precisa participar e quer participar e país que não participa, como por exemplo a Coreia do Norte está totalmente fora, não está nem aí para as decisões desse tribunal. Os Estados Unidos também não está nem aí e nem a Rússia. Já o Brasil participa dessas decisões, então resumindo, de certa forma, se ele viesse no Brasil, o Brasil era obrigado a entregar ele. Agora, se ele for em outro país como a Coreia do Norte, que não participa, ele não tem obrigação nenhuma de ser entregado para o Tribunal Penal Internacional. Entenderam? Mas assim, continuando com as visitas de Putin, a gente não tem uma proposta de paz tão cedo, e acredito que eu não vou ver uma proposta de paz tão cedo e que essa guerra pode continuar durante muito tempo, simplesmente pelo fato principal na minha visão, que é a OTAN. A OTAN é o principal motivo que pode tornar essa guerra ainda mais prolongada do que já está. Ela já está aí sendo arrastada há muito tempo e um dos principais motivos é a OTAN. Acredito eu que a OTAN, assim, se tivesse menos participação da OTAN, envolvimento da OTAN com a Ucrânia, a gente já teria visto ou uma proposta de paz muito cedo ou essa guerra não teria nem começado por início de conversa. Mas aí, põe no comentário o que você acha sobre qual o principal motivo da guerra da Ucrânia e da Rússia ter começado e de estar todo esse caos até hoje na Ucrânia e na Rússia, que a gente está vendo que tá uma guerra complicada e uma guerra, assim, muito,
mas muito polarizada e que está afetando não somente os dois países, mas muitos países do mundo, né? Que assim, se a gente for comparar o Hamas com claramente Israel, tá uma guerra mais centralizada do que a guerra que a gente pode ver da Ucrânia e da Rússia. Então, de certa forma, a guerra da Ucrânia e da Rússia está virando uma guerra mais globalizada e, na minha visão, isso é extremamente perigoso. Mas põe nos comentários o que vocês acham. E a gente volta com mais informações para vocês amanhã às 6 horas da tarde. Então já fica aguardando aí, porque tem muita informação. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, chega aí deixando like, compartilhando. E além de tudo isso, também ativa o sininho de notificação, senão você não recebe nossos vídeos aqui do canal. Um beijo e até nosso próximo vídeo.